últimas notícias que temos do dia. Rios e córregos inundando inúmeras cidades. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. 3 tufões acabaram de tocar o solo ao fim da cidade. E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto. Eu nunca vi tais condições climáticas antes. Busquem abrigo imediatamente. Olha, mamãe, pastor Jesus. Os livros proféticos da Bíblia, conhecidos por muito tempo como mistério. Textos históricos, números antigos, imagens simbólicas. Todos os eventos apocalípticos descritos por vir em breve. É realmente possível compreender o seu significado? O que é a marca da besta? Será, como dizem, um microchip de computador implantado sob a pele ou será algo mais insinuoso? O que dizer sobre o anticristo? Este sinistro inimigo de Deus já se manifestou? Ou ainda espera nas sombras? Será um ataque terrorista que levará a Terra à tribulação final? Testemunharemos os horrores do Armagedon e as 7 últimas pragas? O que necessitamos saber para evitar ser deixados para trás quando o Senhor voltar? Reconheceremos os últimos dias e saberemos o que nos espera? O que você está pronto a experimentar revelará o que a Bíblia realmente diz sobre o final dos tempos. Junte-se a mim para juntos descobrirmos os incríveis fatos por trás dos eventos finais da profecia bíblica. Mas você, Daniel, feche estas palavras. Cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão dele e para ele, e a ciência se multiplicará. O fim do mundo realmente ocorrerá? Se for, quando? Esta é uma das mais importantes e misteriosas perguntas de todos os tempos. O profeta bíblico Daniel predisse claramente que ao final da história do mundo, nós veríamos um aumento dramático no conhecimento. Já aconteceu? Considere, por exemplo, como os meios de transporte mudaram dramaticamente em épocas recentes. Por 60 séculos, o meio mais rápido de transporte foi viajar a cavalo. Agora, viagens que demoravam meses são realizadas em minutos. Em uma geração, a revolução dos computadores trouxe mudanças tão radicais que nossos antepassados jamais imaginariam. Mas numa interpretação mais exata deste verso, é que o conhecimento a respeito dos livros proféticos aumentaria. E como predito, foi isso que aconteceu. Mas as profecias de Daniel não são as únicas na Bíblia que falam dos sinais do tempo do fim. O que mais pode estar escondido dentro dos antigos textos das Escrituras? E você ouvirá de guerras e rumores de guerras. Não te preocupes.
porque todas estas coisas virão, mas passarão. Mas não é o fim ainda. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o começo das dores. Qualquer um pode ver em todo o mundo o quanto forças políticas e naturais têm tornado o nosso mundo moderno um lugar perigoso para se viver. Pense nisto. Nos últimos 100 anos, o mundo inteiro enfrentou 2 guerras mundiais, vários outros conflitos, sem mencionar o aumento de ataques terroristas. Além disso, um aumento na taxa de mortalidade em desastres naturais, incluindo terremotos, incêndios, inundações, tornados, tormentas assassinas num clima bizarro, tudo a caminho da destruição final do planeta. Incrivelmente, o apóstolo João profetizou que ao se aproximar o tempo do fim, aumentaria a habilidade do homem em destruir o planeta. Apocalipse 11, verso 18, diz que virá o tempo em que Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Está claro que esta previsão foi vividamente cumprida. Por séculos, o homem apenas fazia suas guerras com lanças fumegantes ou seus canhões à pólvora. Hoje, possuem armas devastadoras que podem rapidamente exterminar com a vida no planeta. Fato é que Jesus profetizou que se sua vinda fosse adiada, ninguém sobreviveria. O próprio Cristo nos alertou sobre estes perigos, mas que eles seriam apenas o início do fim. Poderia o homem fazer alguma coisa que pudesse dar início ao tempo do fim? Saiba que os últimos dias serão dias difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem amor, irreconciliáveis, fofoqueiros, sem domínio próprio, grosseiros, sem consideração com o bem. Ninguém que haja vivido pelas últimas décadas poderá negar a contínua e espantosa queda moral de nossa sociedade moderna. Cada geração, continuamente, abre o envelope de aceitação comportamental. Como resultado, cada uma das gerações sucessoras operam sob um padrão moral mais baixo do que o seu padrão anterior. Infelizmente, parece não haver um fim a essa trilha vergonhosa. Nos dias de Noé, a decadência moral condenou o planeta à destruição com o dilúvio. Nos dias de Ló, as perversas e depravadas Sodoma e Gomorra foram cidades consumidas com o fogo do céu. Assim como nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu da cidade, caiu fogo e enxofre do céu e consumiu a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E em nossos dias, poderia ser incontrolável imoralidade e perversão novamente motivo para uma condenação vinda dos céus? Junto à imoralidade em nossa sociedade decaída, a Bíblia nos alerta que nos últimos dias haveria um dramático crescimento no espiritualismo e no ocultismo. Agora o Espírito diz terminantemente que nos últimos dias alguns abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A prática de comunicar-se com os mortos, extensamente proibida pelas Escrituras, tem amplamente sido aceitas inclusive em igrejas modernas. Programas de televisão e filmes apresentando os temas do arrebatamento e do ocultismo tornaram um assunto extremamente popular, especialmente entre os mais jovens. Apesar de todo este espiritualismo e incontrolável imoralidade, a Bíblia ensina que onde o pecado está em abundância, a graça está em superabundância. Portanto, uma grande notícia para os últimos dias, antes da volta de Jesus, foi a promessa de que as boas novas seriam anunciadas por todo o mundo. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. A então aparentemente insuperável missão de comunicar o Evangelho aos 4 cantos da terra é uma rápida realidade. Com missionários, livros, fitas, transmissões via satélite e internet, o Evangelho tem se espalhado rapidamente pelo mundo.
a mensagem da salvação nunca antes foi tão amplamente divulgada como hoje. A Bíblia revela que estamos vivendo, obviamente, nos últimos dias. O aumento da ciência, instabilidade global, declínio moral, um explosivo interesse pelo ocultismo, todos testificam o tempo do fim. Os sinais do fim estão claramente se cumprindo, mas ainda mais, a Bíblia também nos alerta que entre as forças do bem e do mal, em última instância levarão o mundo ao conflito do Armagedon. A qualquer momento, uma crise global sem explicação atingirá todo o planeta, numa crise tão devastadora que o mundo jamais viu. Haverá então grande tribulação, como jamais se viu anteriormente, nem jamais haverá. Qual será a catástrofe que dará início à crise final? E quando acontecerá? Poderia ser um devastador ato terrorista? Talvez uma crise econômica internacional? Talvez até um terremoto, um asteroide ou algum outro evento cataclísmico? Talvez um acidente químico ou uma praga biológica mortal? Talvez a combinação de alguns desses acidentes. Mas mesmo a Bíblia não identificando o evento crítico exato, ela revela as dramáticas cenas que se seguem. Mais adiante você compreenderá mais sobre essas surpreendentes, chocantes eventos que muitos cristãos ainda não estão preparados. Ao iniciar-se a grande tribulação, líderes mundiais lutam em lidar com o aumento das calamidades. Enquanto isso, verdadeiros cristãos dedicados a Deus experimentam o maravilhoso poder do Espírito Santo. Após essas coisas, eu vi outro anjo que vinha do céu, e a terra estava iluminada por sua glória. Este grande poder que iluminava o povo de Deus é o próprio Santo Espírito. Em santa confidência, eles testificam de Deus, intervindo pelas igrejas e também chamando os perdidos para Cristo. Eles permanecem firmes na palavra do Senhor e exortam todos ao arrependimento e obedecerem os mandamentos de Deus. Numa atmosfera de reavivamento, agita-se a terra. O Santo Espírito compele ministros e membros de igrejas a juntos trabalharem intensamente pelo Salvador. Ao se manifestar o trabalho do Santo Espírito, realizações de ocultismo também se intensificarão. Demônios caídos aparecerão a muitos, disfarçados de queridos seus que já morreram, ou personagens bíblicos do passado. Eles falam de paz e esperança, porém apresentam doutrinas contendo erros perigosos e sutis. Sobre estes a Bíblia nos alerta, porque estes são espíritos do mal, realizando milagres. Como você pode imaginar, estas manifestações supernaturais influenciarão muitos e são poucos os que estão preparados a se opor. A esta altura, famílias e igrejas tornaram-se ineficazes no combate a esta crescente onda de fraqueza global. Em meio a este tumultuado ambiente político e social, as pessoas desesperadamente procuram um caminho para combater esta onda universal de imoralidade. Líderes políticos e religiosos apelam por seus constituintes, pedindo por medidas legais a restauração dos princípios de Deus e a paz na terra. Como resultado desta pressão enganosa, os governantes aprovam leis que conflitam diretamente com as leis de Deus. Mas esta não é a primeira vez que isso acontece na história. Certamente você se recorda da familiar história de Daniel capítulo 3. Quando o rei de Babilônia, Nabucodonosor, ordenou a todos no seu reino que se curvassem e adorassem aquela enorme estátua de ouro que ele construíra. Entretanto, 3 jovens hebreus sabiam que essa ordem estava diretamente em contradição com o segundo mandamento sobre idolatria. Determinados em serem fiéis a Deus, recusaram adorar a estátua. O rei ordena furioso que sejam lançados na fornalha ardente, mas Deus miraculosamente interveio e salvou suas vidas. Depois, a história de Daniel na cova dos leões. Você se recorda do rei da Pérsia criando uma lei que proibia todos de adorarem qualquer deus, senão ele, por 30 dias? Mas Daniel sabia que obedecer esta lei seria uma violação do primeiro mandamento de Deus.
Destemidamente, Daniel segue sua vida, orando diariamente a Deus, mesmo colocando sua vida em risco. Os inimigos de Daniel rapidamente denunciaram ao rei, que relutantemente teve que fazer cumprir-se a lei, lançando-o na cova dos leões. Mas novamente, Deus intervém com seu poder e miraculosamente poupa a vida de Daniel. Da mesma forma, nos tempos do fim, Apocalipse prediz que o poder do mal obrigará governantes de todo o mundo a endossarem leis que definam como as pessoas adorarão a Deus. Estas leis irão aparentemente promover a moralidade, mas na realidade, elas preparam o mundo para aderirem à marca da besta e o anticristo. Porque falsos cristos e falsos profetas surgirão e farão milagres e sinais maravilhosos para enganar, se possível até os salvos. Durante este período de crescentes crises, quando o mundo estiver desesperadamente buscando alívio e procurando uma estabilidade global, a ajuda virá de uma forma surpreendente. Em várias partes, por todo o mundo, se ouvirá: Jesus voltou! Jesus voltou! Um radiante e carismático ser se diz o Filho de Deus. Um exército de jornalistas se amontoa para ver este que realiza milagres sobrenaturais. Eles o ouvem repetir as mesmas palavras que Jesus falou nas Escrituras. Este evento será transmitido ao mundo via satélite. Milhões serão enganados com esta aparição, como sendo cumprida a profecia de que todo olho o verá. Inúmeras religiões estão ansiosas na expectativa por um Salvador. Então este deslumbrante ser aparenta ser a resposta às suas orações. Mas a Bíblia nos alerta em 2 Coríntios que Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Infelizmente, não será Jesus quem o povo receberá de braços abertos, mas sim Satanás, disfarçado como Filho de Deus. Fazendo isso, o mal será capaz de unir o povo em todo o mundo e reconfirmar seu falso sistema de adoração. Assim, o mal concretiza a maior fraude que jamais se viu sobre a raça humana. A fraude satânica prova ser uma poderosa e motivadora força para o mundo. Muitos dos líderes espirituais aceitam este grande impostor, bem como o falso sistema de adoração que ele propõe. Com a intensificação das calamidades, líderes religiosos creem que o tempo não mais pode ser desperdiçado em convencer o mundo a aderir às doutrinas desse Messias contraventor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nem todos serão enganados. Poucos serão aqueles que entenderão que a Bíblia havia alertado sobre esse incrível enganador, e eles sabem que o objetivo deste falso Messias é desviar o povo dos mandamentos de Deus. Mas essa não é a primeira vez que Satanás se apresenta como anjo de luz. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás apareceu a ele disfarçado como glorioso mensageiro de Deus. Mas o inimigo de Deus se revelou quando tentou a Jesus em desobedecer a palavra de Deus. Portanto, mais uma vez, usando a mesma tática, o mal tenta enganar o mundo a desobedecer a lei de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará ao outro. O mundo chegou a um momento decisivo em sua história. O falso Cristo e o conflito global estão dividindo o mundo em dois grupos distintos: aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que seguem a besta. Ansiedade enche o coração do povo, e religião é o tópico supremo de todas as mentes. Entrevistas no rádio e TV, bem como nas cortes em debates, os verdadeiros seguidores de Deus serão levados diante os líderes mundiais. Ali apresentarão poderosas e eloquentes razões bíblicas para sua oposição, onde o falso sistema de adoração foi apresentado ao mundo. Os mandamentos de Deus e o que constitui a verdadeira adoração estarão ao centro de cada discussão. Movidos pelo poder do Santo Espírito, compelidos pelo argumento bíblico dos servos de Deus, milhares em todo o mundo converter-se-ão desde suas igrejas sem vida e se posicionarão junto aos impopulares, mas verdadeiros seguidores de Jesus. O que nos resta? Devemos obedecer a Deus ou ao homem?
A tradição popular ou a escritura? Dividindo assim o mundo inteiro em dois grupos. De um lado, aqueles que receberam o selo de Deus. E do outro lado, aqueles que receberam o sinal da besta. Aquele que é injusto, siga sendo injusto. Aquele que é sujo, que siga sendo sujo. Aquele que é justo, que siga sendo justo. E aquele que é santo, que siga sendo santo. Este texto de Apocalipse antecede o próximo evento em que todo homem, mulher e criança fará sua final decisão, a favor ou contra Cristo. Ao lado de Deus estão aqueles que em fé observaram sua palavra, mesmo diante oposição. No outro lado, aqueles que escolheram a religião de tradições humanas. Assim como as portas da Arca de Noé fecharam-se instantes antes do dilúvio, a porta da graça será finalmente fechada para o mundo e a graça de Deus não estará mais disponível para os perdidos. A segunda vinda de Cristo é iminente, mas primeiro, o mundo terá de atravessar as mais devastadoras pragas que jamais sobrevieram sobre a humanidade. Ouvi então uma voz vinda do templo dizendo aos 7 anjos: Vai e derrama sobre os povos as 7 taças da ira de Deus. O primeiro foi e derramou a sua taça sobre os povos, e se viu uma ferida feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A esperança começa a ser massacrada quando as 7 pragas do Apocalipse 16 começam a cair no mundo numa sucessão rápida de eventos. Estes serão os mais horríveis flagelos jamais vistos pelo homem. A primeira praga será extremamente dolorosa e provocará desmaios e agonizante sofrimento aos perdidos. Mais 6 devastadoras pragas rapidamente virão. O mar e os rios se tornarão em sangue. O sol terá tal força que provocará queimaduras com sua intensidade. De tal forma, praga após praga virão. O terror reinará, tornando o mundo inteiro prisioneiros do pânico. Durante este período, alguns dos salvos encontrarão abrigo em locais isolados e remotos, onde serão protegidos e mantidos por anjos do Senhor. Outros, lançados em prisões, embora aparentemente abandonados pelo homem, não foram esquecidos por Deus. Os fiéis de Deus estarão protegidos das pragas, da mesma forma como os filhos de Israel foram preservados durante as pragas que caíram no Egito. Neste momento, os salvos passam por um momento de angústia em suas almas. O principal pensamento em suas mentes: estamos em paz com Deus? Finalmente, encontram paz em suas consciências, confiando nas promessas de Deus. Assim sendo, o dragão irou-se com a mulher e foi ao seu encontro para guerrear com os demais filhos dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Persuadidos pelo falso Cristo, os miseráveis perdidos têm como única esperança para alívio das devastadoras pragas a eliminação daqueles que se opõem a eles. Então a decisão é tomada para caçar e exterminar em apenas um dia o povo de Deus que teimosamente apegou-se às Escrituras. Assim sendo, o campo de batalha espiritual tem aqueles que seguem as tradições humanas e adoram a besta, contra aqueles que amam a Jesus e obedecem os seus mandamentos. Esta é a batalha final do Armagedon, o mundo perverso que chegou finalmente ao limite da paciência de Deus. E finalmente o momento em que Deus entra em cena para resgatar os seus filhos fiéis. À meia-noite, o clamor foi ouvido. Aí vem o noivo. Na mais escura hora, a mais esperada esperança de todas as eras torna-se realidade. O comando da voz do próprio Deus é ouvido. Está cumprido! Aquela voz de trovão chacoalha os céus. Um imenso terremoto anuncia a aproximação do poderoso exército dos céus. Os filhos de Deus, há pouco sem cor e cansados, agora envoltos por um arco-íris, resplandecem diante de seus opressores. Suas faces brilham,
ao contemplarem seu Redentor e o vasto exército de anjos que vieram para levá-los para casa. Atentem, porque ele está vindo nas nuvens do céu, e todo olho o verá, inclusive os que lhe transpassaram, e todos os povos da terra chorarão por sua causa. Como você já sabe, este não será um momento de êxtase secreto. Todas as pessoas do planeta testemunharão este maravilhoso evento, e muitos estarão aterrorizados. Os ímpios fugirão desesperadamente para rochas e cavernas, tentando em vão esconder-se do santo rei que se aproxima. E como Jesus prometeu, os homens maus responsáveis por seu julgamento e crucifixão serão ressuscitados para presenciarem seu retorno nas nuvens do céu. Porque o Senhor, o próprio Deus, descerá dos céus, e como trovão, e com a voz do arcanjo, com som de trombetas de Deus, os mortos em Cristo serão primeiramente ressuscitados. Um grandioso som de trombetas é ouvido pelos céus, e a poderosa voz de Deus chamará os santos que dormem no Senhor desde todas as épocas, dizendo: Despertem, despertem, despertem vós que no pó da terra dormem, levantem-se. Por toda a extensão do planeta, um exército de santos se erguerá do pó da terra. Despertarão cheios de juventude, glorificados e revestidos de imortalidade, sem nenhum traço de enfermidades ou defeitos. E aqueles que ficarem vivos nestes momentos finais serão também transformados. Num instante, receberão um novo corpo imortal. Os ímpios contemplarão em angústia todos estes incríveis sinais. Então nós, os que estivermos vivos, seremos todos levados junto deles nas nuvens para encontrarmos com o Senhor nos céus, e ali nós viveremos para sempre com o Senhor. Com o mundo inteiro em convulsão, os remidos voarão alto e serão erguidos acima da destruição. Eles voarão para a felicidade com o Senhor junto às nuvens de anjos. Nem dor, nem pecado, nem tristeza jamais haverá. O véu que os separava de seu Deus é para sempre removido, e contemplam agora o seu Deus e seus anjos face a face. E naquele dia, o dia da destruição de Deus, será de uma extremidade da terra a outra, e não haverá nem pranto, nem ajuntamento, nem funerais. Eles serão todos como lixo sobre toda a terra. Aos que ficarem para trás, o caos reinará no planeta. Entre os furacões, os gemidos de demônios, os terremotos, oceanos ferventes, ilhas submersas. Densas e escuras nuvens despejam tempestades gigantescas de granizo. Os ímpios que sobreviverem a essas catástrofes, em breve serão destruídos pela presença da glória de Deus. Seus corpos espalhados pela terra despojada pelos eventos finais. Então, pela primeira vez desde a fundação da Terra, o planeta está completamente abandonado e sem vida. Apenas Satanás e seus anjos caídos restarão como resultado de sua rebelião. Então vi um anjo que descia dos céus, que tinha consigo as chaves do abismo e uma grande corrente em suas mãos. Ele acorrentou ali Satanás por 1000 anos. Confinados no mundo que ele arruinou, Satanás e seus anjos ali estarão por 1000 anos. Prisioneiros na escuridão, num planeta vazio e abandonado, só com seus demônios, Satanás apenas poderá esperar e ponderar no dia de sua punição. Por toda parte ele contempla cidades destruídas, florestas queimadas e ossos secos, tudo resultado de sua guerra com os céus. Confinado num vasto abismo, solitário, sem ninguém para tentar ou manipular, ele se torna absolutamente miserável. Então vi tronos, e eles se sentavam neles, e o julgamento era comissionado a eles.
e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Enquanto Satanás pensa em seu destino, os remidos desfrutam sem palavras as alegrias dos céus. Cada um deles conhece então o seu anjo da guarda, que responde a cada uma de suas perguntas sobre as suas vidas. Então Deus, num ato de revelação absoluta, os convida a participarem como juízes, abrindo diante de si os registros dos que se perderam. Os remidos, neste momento, têm a oportunidade de entenderem por que algumas pessoas que esperavam ver ali não completarem a jornada. Os pensamentos dos ímpios são agora vividamente expostos e o véu é removido, revelando as batalhas espirituais que se levantaram por salvar-se-lhes as almas. Inclusive as ações e motivos dos anjos caídos se farão nítidas. O aberto e transparente caráter de Deus neste assunto é extraordinário. Como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 6, verso 2, os salvos participarão no julgamento dos ímpios. Antes que um único pecador receba sua punição final, seus registros serão cuidadosamente revisados por seus conterrâneos, os quais entendem e sabem das lutas na vida na terra. Todas as palavras e atos dos ímpios serão pesados ante a palavra de Deus. A justiça de sua sentença é confirmada e o grau de sua punição determinado. Finalmente, ao final dos 1000 anos, Jesus e os remidos preparam-se para o seu retorno à terra. O tempo é chegado para Satanás, seus anjos e os perdidos, quando enfrentarão as últimas consequências por seus atos. Em breve, os mansos herdarão a terra. Mas primeiro, Deus executará a fase final de seu julgamento e extinguirá o pecado do universo. Então eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus desde a presença de Deus, vestida como uma noiva, adornada para o seu esposo. Após os 1000 anos sabáticos no céu, Cristo e os remidos, com a nova Jerusalém, voltam à terra. Ao se aproximar a cidade do planeta desolado, Jesus comanda que os ímpios voltem à vida desde o pó da terra. Ao seu comando, os ímpios de todas as épocas e lugares ressuscitam, da mesma forma como morreram, e ali estão diante de Deus. Ao Jesus descer, seus pés tocam o Monte das Oliveiras. Um tremendo terremoto abre o monte, transformando-o numa grande planície. Então, a nova Jerusalém, a grande cidade de Deus, desce dos céus e descansa sua estrutura sobre a planície preparada por Deus. Agora, quando os 1000 anos terminarem, Satanás será solto de sua prisão, e então irá atrás de enganar as nações, a fim de uni-los para guerrear. Incrivelmente, Satanás consegue iludir seus seguidores mais uma vez e arregimenta-os para capturar a cidade celestial pela força. Generais e homens de guerra de todos os tempos, juntos unem suas habilidades para prepararem-se para o que eles imaginam ser a batalha monumental. Por este ato, os ímpios revelarão que seus corações não se converteram. Se fosse possível, eles destruiriam a Deus e seu trono e tomariam a cidade santa pela força. Pouco percebem eles que essa guerra fútil já estava perdida mesmo antes de começar. O juízo final chegou. Então eu vi os mortos, grandes e pequenos, todos diante de Deus. Livros eram abertos, e os mortos eram julgados, de acordo com seus atos. Subitamente, no alto acima da cidade, o Senhor aparece em seu glorioso trono. Todos os frágeis planos de guerra dos ímpios são imediatamente eliminados. Ao contemplarem a face de Deus, os ímpios dolorosamente tornam-se cientes de cada um de seus pecados. Lembram-se de cada momento em que silenciaram suas consciências, cada vez em que negaram os chamados do Santo Espírito.
Muitos foram enterrados juntamente com os seus segredos pecaminosos, querendo ter com sucesso escondido todos os seus assassinatos e crimes. Vergonhosamente experimentam em primeira mão as palavras de Jesus ditas em Lucas, pois não há nada coberto que não será revelado, nada escondido que não se fará saber. Ao se apresentar diante deles vividamente o panorama de suas vidas, cada ímpio entende completamente que por sua própria livre escolha rejeitaram a salvação. Tragicamente, a paz e alegria dos que estiverem na cidade nunca será desfrutada pelos ímpios. Com sentimento de desespero e sem esperança, são varridos e deixados sem palavras. Os rebeldes não podem negar a justiça de Deus, declarando-se culpados. Em uma só voz clamam: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E caindo prostrados, eles adoram o Príncipe da Vida. Eles subiam aos cantos da terra e cercaram o acampamento dos santos. Então caiu fogo do céu desde Deus e os consumia. Finalmente, o tempo de encarar as consequências irreversíveis de suas ações. Sem nenhum aviso, fogo e enxofre caem do céu. A terra se fende e fogo brota desde cavernas subterrâneas. Enquanto o inferno engole os ímpios, os justos estão a salvo e em segurança dentro dos portões da Nova Jerusalém. Cada pecador é punido de acordo com os seus pecados. Os com poucos pecados são destruídos rapidamente, enquanto os culpados de horríveis pecados contra a humanidade sofrerão mais. Satanás, o instigador de todos os pecados, será forçado a sofrer muito mais. Para Deus, a punição dos ímpios é um ato doloroso, mas é algo que a sua justiça demanda. O salário do pecado é a morte. Na cruz, Jesus sofreu a punição final no lugar de todos os que aceitaram o seu sacrifício. Mas, tragicamente, os perdidos rejeitaram este presente e terão de pagar o preço por seus próprios pecados. Certamente o dia virá, queimando como fornalha. Todos os orgulhosos e todos os fracos serão consumidos. Você esmagará os ímpios, pois serão como cinzas debaixo dos seus pés. Ao se esfriarem as cinzas da destruição, os habitantes de todo o universo erguem suas vozes em louvor a Deus, pois o reino de terror de Satanás foi banido para sempre. Assim, com a paz no cosmos eternamente garantida, Deus agora dedica sua atenção à criação de um novo céu e uma nova terra. Vejo então um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Após a purificação da terra com fogo, o Senhor retoma seu miraculoso e maravilhoso ato de recriação. E pelo poder de sua palavra, a terra é restaurada à forma de seu lindo Éden. Ao seu comando, um lindo e verdejante carpete de grama cobre o planeta. Outro comando, terra e água voltam à vida. Incontáveis, complexos e magnificentes criaturas de todas as espécies pacificamente exploram um novo paraíso. A vigorizante atmosfera é pura e doce. A terra torna-se uma grande vitrine de criativa genialidade. E Deus enxugará as lágrimas de todos os olhos. E não haverá mais morte, nem sofrimento, nem pranto. Não haverá mais morte, pois as primeiras coisas são passadas. A segurança do universo está garantida. Com a Nova Jerusalém como sua capital, todas as criaturas regozijam-se no amor do domínio de Deus. Aqueles que foram resgatados da destruição eterna compartilham uma especial união com seu Criador, o que nenhum outro ser celestial poderia apreciar.
Embora pecado e pecador foram para sempre destruídos, um traço desta grande rebelião ainda permanece. O que aconteceu com essas mãos? Estas são as marcas nas mãos, nos pés e no lado de Jesus. Ao passarem-se os dias inesquecíveis da eternidade, todas as memórias tristes e dolorosas se dissipam na glória brilhante e esplendorosa dos céus. Não mais atrelados a uma vida passageira, os imortais filhos de Deus são agora livres para alcançarem suas mais amplas ambições. Com ilimitada capacidade de absorver mais e mais conhecimento, revigoram as suas mentes. Sem barreiras, seus limites não mais os prendem à terra. Os remidos são agora livres para explorarem as maravilhosas obras de Deus em todo o universo. O céu é um lugar de perfeita paz e harmonia, onde o amor por Deus e pelos outros preenche todos os corações. A Bíblia promete que este reino pode ser seu eterno lar. Jesus deu-se em sacrifício na cruz para oferecer-te perdão e vitória sobre o pecado. Mais que qualquer coisa, Jesus quer que você viva com Ele neste novo lar. Se bem que Ele desesperadamente quer te salvar, Ele não pode forçá-lo em aceitar este presente. Você deve aceitá-lo por si mesmo. Por que não aceitá-lo hoje? Peça-lhe agora e Ele entrará em seu coração.